Então, hoje, nós trouxemos já 2 perguntas. De quem? De pessoas que sabiam que nós víamos aqui, porque mesmo tardiamente nós conseguimos publicar que nós estaríamos aqui hoje e não a Elza Carvalho. Então, aqui nós temos uma primeira pergunta. Sim. É possível fazer? É possível. Vamos ver, né? É muito interessante. Se a gente não souber, pesquisa. Mas é meio difícil o professor não saber, viu? Contar para vocês, é meio difícil. Aí tá querendo que eu fale, que eu jogue confete nele. Ah, não. Tem coisa que tem que pesquisar. Assim, Wagner, e esta primeira pergunta é daquelas perguntas que eu sei quanta experiência de consultório você tem. Porque entre tantas coisas que o Wagner gosta e se especializou, uma delas foi em dor. E aqui, essa nossa ouvinte, ela vive isso, Wagner. Sim. Então, ela pergunta assim, Dr. Wagner, como a regressão pode me ajudar no tratamento de câncer que eu estou fazendo? Então, ela me contou que ela sente dores, porque ela faz quimo, né? E tem muitos efeitos colaterais, que é aquele quadro dos efeitos que a gente sabe que vem acompanhado dos tratamentos. Sim. Então, nós vamos abrir aqui o programa com uma pergunta que pode ser contada aí, você que está nos ouvindo, passada para frente esta resposta, porque infelizmente nós temos muitas pessoas que vivem este processo e é necessário, doloroso, dolorido, porque aqui tem dor emocional e dor física, né, Wagner? Sim. Ela quer saber como a regressão pode... Ela não perguntou como a hipnose. Ela perguntou se a regressão pode ajudar. Sim. Mas aqui a gente dá claro. uma harmonizada, né? Bom, a regressão, ela tem várias funções dentro de um tratamento, como o tratamento do câncer. O primeiro esclarecimento que eu quero fazer é que uma pessoa que está passando por um tratamento, ela não deixa o seu médico, os profissionais que estão acompanhando ela para fazer hipnose. Ela vai continuar fazendo todo o tratamento que ela faz e a hipnose e a regressão vai somar. Então, dentro desse grupo de profissionais, a hipnose vai fazer parte, contribuindo e levando a pessoa a ter forças, a poder colocar o organismo dela a favor da recuperação, né? Então, a hipnose, ela tem essa capacidade. Para que uma pessoa faça uma regressão, ela passa pelo transe hipnótico, ou seja, ela acaba fazendo hipnose. A regressão é feita para trazer memórias que ficaram enterradas no inconsciente por algum motivo. Isso não quer dizer que tenha só memórias sofridas. Tem muitas memórias boas que ficaram no tempo, foram esquecidas, ou que talvez não fosse nem necessário lembrar. E nesses casos onde existe dor, eu vou falar uma das primeiras funções da regressão. Uma pessoa que vive um tratamento onde ela sente dor física, ela tem memória de uma época em que ela era sadia. Ela pode não lembrar disso, mas ela tem. Em algum tempo na vida dela, ela teve o corpo sem dor, sem sentir dor. Quando ela faz uma regressão, esse profissional, ele leva essa pessoa até aquele tempo na vida dela, onde ela tinha aquela saúde, ela vivia um corpo que não sentia dor. Assim como nós trazemos memórias traumáticas, nós também podemos trazer essa memória de alívio. A pessoa vai ser beneficiada em várias questões. Ela vai poder trazer um pouco essa experiência do que seria o corpo dela sem a dor, porque essa lembrança já está pronta. Essa lembrança já está pronta. E é real, né? É uma lembrança real. Mas vocês podem até me dizer, mas Wagner, ela está sentindo dor? E o que essa memória pode ajudar?
não é, quando você faz a regressão, você não é uma lembrança como essa lembrança que a gente tem aqui do que aconteceu a semana passada. Eu vou reviver essa cena. E revivendo essa cena, eu vou invadir o imaginário. Eu tenho o poder de... eu, como ser humano, né? Quando eu trago uma memória carregada de emoção, ela acaba se somando no meu imaginário. E o nosso corpo, ele responde à imaginação da mesma forma que ele responde a outros estímulos internos e externos. Então, quando eu trago aquela memória, eu tenho alívio. É claro que tem uma porcentagem de alívio. Ninguém está falando de mágica, mas o próprio período em que a pessoa faz a regressão já é uma hora de alívio. Então, isso seria um dos primeiros passos que essa pessoa teria, né, esse paciente teria, usando a hipnose e a regressão clínica para trazer memórias de alívio. Esse material está pronto. Outro dado importante é que todas as pessoas que fazem uma sessão de regressão, elas têm uma experiência muito parecida. Quando você faz uma sessão de regressão, que você sai dessa sessão, você tem uma sensação de paz inexplicável. Às vezes, o paciente até esquece o que ele foi lá buscar, porque o estado é tão gratificante, o relaxamento, o bem-estar mental e físico é tão gratificante que a pessoa, vamos dizer assim, ela curte aquele momento, né? Ela curte aquela paz que para quem estava sofrendo fisicamente, há muito tempo ela não sentia. É mito ou é verdade que 1 hora de hipnose equivale a muitas horas de sono? Não, é verdade. É legal isso a gente explicar? É verdade. É porque assim, quando você está num estado de transe, a maioria das vezes você entra naquilo que a gente chama uma distorção do tempo, né? E foi muito bom você lembrar disso, porque naturalmente nós já vivemos uma distorção do tempo, uma distorção psicológica do tempo. O que acontece? Quantas pessoas estão numa situação e dizem assim: nossa, já passou 2 horas, parece que não passou nem 10 minutos. As pessoas dizem isso. Imagine esse fenômeno se repetindo numa pessoa que sente dor durante 2 horas. E que ela não dorme, né? E que ela não dorme. Mas que sob o efeito da sugestão hipnótica, ela pode registrar 10 minutos, só 10 minutos de 2 horas. E para ela passou rápido. Isso é um efeito da distorção do tempo. Isso é conseguido também treinando a pessoa. Ela consegue fazer uma auto-hipnose para isso? Consegue e precisa ser treinada. Treinada. Porque auto-hipnose, para a gente não entrar numa simplicidade de explicação, a gente tem que pensar que a auto-hipnose é uma boa elaboração da autossugestão. Muitos profissionais acreditam que se ele aprender a hipnotizar, ele já é um hipnotizador. Não é bem assim. Você pode saber hipnotizar pessoas e pode não saber o que fazer com elas. Aí tem uma diferença enorme, né, Wagner? Sim. Hipnotizar, todo mundo hipnotiza. Aprende mas rápido. Fazer o que com isso, né? Fazer o que com isso? Entender a linguagem da pessoa e entender os caminhos da enfermidade. Porque você vai montar uma fala que tenha significado para aquela pessoa e que seja capaz de atingir o ponto que ela quer usando as palavras certas. Porque às vezes o vocabulário do inconsciente não é o vocabulário que a gente usa no dia a dia.
Então, muitas vezes, as pessoas colocam coisas para uma pessoa que está doente que vai mais atrapalhar do que vai ajudar. Porque a nossa fala, ela só vai ter valor, sentido e estímulo. A minha fala tem que ser aprovada pelo inconsciente da pessoa para que ela volte como força para a pessoa. Não é o que eu digo, o que vem da minha cabeça. Seria fácil, né? Eu pegaria um negócio pronto lá e pá, né? Então eu tenho que encontrar as palavras certas para que essa sugestão chegue no inconsciente daquele paciente e ele diga, eu concordo e vou executar esse comando. Não é qualquer coisa que se fala. Então, isso nós estamos juntos na escola de hipnose e nós temos, né? Nós trabalhamos juntos na escola de hipnose. Então, esse cuidado, aprender hipnotizar, aprender a provocar o transe, não é formação para você ser um terapeuta. Você tem que entender de gente. Você tem que entender estudar, né, Wagner? O que a pessoa está passando e com um profundo respeito. Quem sabe da dor dela é ela, não eu.